Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de fechamento do pregão de 17/11 de 2011. Bom pessoal, tivemos hoje um pregão bastante movimentado, principalmente na parte da tarde. A manhã foi um tanto quanto complicada. Tivemos aí algumas boas operações, o pessoal montou alguns trades interessantes, mas a parte da tarde foi realmente fantástica. Tivemos excelentes operações, bastante movimento, bastante tendência, e é disso que a gente gosta. Como sempre, a gente fez a festa no dia de hoje. É só o mercado desenvolver algum tipo de tendência que a gente acaba sempre fazendo a festa ainda. Então, foi muito bom, lavamos a égua mais uma vez, excelentes operações, está todo mundo parabéns, muitos trades maravilhosos, trade da Rossi, trade do Itaú, trade da Vale, enfim, uma infinidade de trades aí na parte da tarde, aproveitando a tendência do mercado. Ainda não sabemos com certeza, com a exatidão que saiu, que foi divulgado, ainda temos alguns rumores, mas a princípio a gente sabe que são notícias relacionadas à insegurança da Europa, e alguma coisa saiu ou está para sair lá que a gente não sabe exatamente o que é. O mercado aqui derreteu na parte da tarde, a gente estava caindo aí 0,5, 0,6, e de repente fomos lá para 3 de queda, e aproveitamos muito bem essa formação, esse movimento todo da parte da tarde. Tá? Então, parabéns aí aos nossos alunos Francisco, Bruno Guerra, Anderson, também lá do Mato Grosso, todo mundo aproveitando aí a tendência para fazer excelentes operações. E o mais importante, continuamos vendidos. Ficamos vendidos para o dia seguinte. Em Itaú e em Rossi, continuamos lá nas nossas posições. Tá certo? Vamos ver então como foi o dia, vou mostrar para vocês. Vocês veem aqui na minha tela Ibovespa diário. Como eu disse, o mercado cedeu muito forte no dia de hoje, tá pessoal? Observem aqui nos 15 minutos, como eu disse para vocês, abrimos caindo levemente, depois o mercado simplesmente ficou parado, sem desenvolver durante todo o dia. E aí, de repente, do nada, a gente desabou toda essa queda aqui em um único movimento. E conseguimos aproveitar e muito bem esse movimento. Tá? Então, excelentes operações montadas nessa queda aí. Acabamos agora, com este movimento de hoje, a gente acabou deixando aqui um pivô de baixa no diário. Então, perdemos essa mínima aqui, 57.201. E agora a gente vai lá, alvo a 56.099, que seria a montagem aqui deste outro pivô, tá? Desse pivô maior, vamos chamar assim, que seria perdendo aqui esse fundo anterior lá nos 56.099. Se perder esse fundo, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 53.188. Depois nós temos alvo aqui na região dos 51.853 e depois as mínimas do ano lá abaixo de 50 mil pontos. Mas ainda é um pouco longe para a gente falar aí, tá? Então, realmente ficou feio o nosso Ibov hoje, acabou cedendo bastante e tem tudo para continuar desenvolvendo para baixo aí nos próximos dias, esperando, claro, que a tendência tenha continuidade e que a gente não tenha mais uma reversão no dia de amanhã. Esperamos que não, porque, como eu disse, nós ficamos vendidos aí em várias operações, tá? Vocês veem na minha tela agora Dow Jones diário. Perdemos aqui um ponto importante do Dow Jones, que era a mínima de semana passada, era lá em 11.737. Então já montamos um pivô de baixa aqui no Dow, com uma possível falha de topo, um teste triplo aqui, nesses 12.200 pontos. E agora a gente montou um pivô de baixa. Primeiro alvo do Dow Jones seria exatamente aqui na região dos 11.630 pontos. Perdendo 11.630, aí ele deve vir testar aqui essa região dos 11 mil pontos, tá, ok? Então, o mercado americano perdendo aqui então essa mínima de 11.630 pontos, fica ainda mais feio. Monta também um pivô maior aqui no diário, já montou um aqui, monta um segundo, rompendo aqui definitivamente o fundo anterior, e devem lá testar então essa região aqui dos 11 mil pontos, ok? Então, pessoal, tivemos hoje aqui algumas operações interessantes que eu vou mostrar para vocês. Tivemos aqui uma operação interessante aqui no mini dólar, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o dólar.
se eu não estou enganado, aqui o mini dólar é WDO. Deixa eu ver se eu lembro aqui do código. Agora sim, aqui está. Estou com dificuldade de mostrar para vocês aqui, pessoal. Bom, vamos mostrar aqui. Aqui está, WDO Food, tá? Então aqui está o mini dólar, Conseguimos então uma operação interessante aqui no mini dólar. O pessoal operou vendido, fazendo uma venda lá em, deixa eu marcar para vocês. Vendemos o mini dólar aqui em 1.782,50, tá? Então essa foi a venda aqui do mini dólar. Zerando 50% da posição, como sempre, aqui no 1.77950. Deixa eu mostrar para vocês. 1.77950, zerando 50% da posição. E depois, os outros 50% da posição, a gente zerou aqui nos 1.77300, tá? Então, exatamente aqui, 1.773 foi feita a realização da posição, tá? Então, estava com dificuldades de encontrar o código WBO, o do mini dólar futuro, então a gente fez uma venda no mini dólar aqui a 1.782,50, zeramos 50% para gerenciar risco em 1.779 e zeramos a posição aqui em 1.773, tá? Então, dando aí 9,5 pontos, praticamente 10 pontos a posição do dólar. Então, uma belíssima operação realizada aí pelo nosso professor Rafael Bruxel. Então, parabéns ao Bruxel aí pela bela operação no dólar. Tivemos também uma operação interessante na Vale 5. Nosso amigo Francisco montou uma bela operação aqui na Vale. A gente fez a venda dela exatamente aqui na mínima, deixa eu marcar aqui, de 41,80, tá? Então o Francisco fez essa venda dela aqui. O book estava bem cheio nesse ponto. A partir da hora em que ela perdeu esse 41,80, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui no diário. Esse 41,80 é o limite do 3 pregões atrás, onde ela vinha consolidando aqui dentro desses valores e perdeu aqui então essa mínima, tá? Perdendo essa mínima, o próximo objetivo dela era aqui na região dos 41,55. Então, foi pensando nisso que o nosso amigo Francisco fez a venda, vendeu ela aqui nos 41,80 e fez uma realização dela, já zerou 50% da posição aqui nos 41,70. Tá? Então, belíssima operação, já ganhando 10 centavos aqui. O stop dessa posição estava aqui em 86. Então era um stop bem pequeno, na verdade, 6 centavos para um ativo de R$41, um stop extremamente barato. Tá? Então corríamos aí 6 centavos de risco com 50% da posição e estávamos ganhando aí 10 centavos com os outros 50% da posição. E ele deixou o trade desenvolver, acabou zerando aqui no finalzinho do pregão a posição a R$41,35, tá? Então, uma bela operação, lá dos 41,86 até os 41,35, foram lá 1,2%, uma bela posição, uma bela operação montada aí pelo nosso amigo Francisco. Tivemos também uma outra posição no Itaú, que a gente montou no dia, uma operação vendida também aqui no YouTube. Também estávamos de olho no Itaú. Ele tinha alguns pontos interessantes, tinha um ponto legal aqui na região dos 31,33, ele perdeu a mínima do dia de ontem já na região dos 31,66, e a gente fez, na verdade, a venda exatamente aqui, ó, pessoal. Ele abriu, consolidou um pouquinho e veio cravar este fundo aqui, ó, tá? 31,44. Quando ele perdeu esta mínima foi que a gente montou a posição, tá? Então, vendemos aqui exatamente no rompimento deste fundo, ou seja, vendemos aqui neste candle, 31,44 e zeramos 50% da posição aqui em 31,32, tá? Então, a partir do momento
em que ele já cedeu forte aqui no primeiro candle, a gente já aproveitou para realizar 50% da posição aqui no 31,32. Só aqui já estávamos ganhando 12 centavos, tá? Então a gente colocou o nosso stop lá pelos 5 minutos, vou tentar mostrar para vocês aqui, no candle do rompimento, aqui está, vocês estão visualizando aqui, colocamos o stop aqui no 51, e neste momento arriscávamos então no Itaú, do 44 ao 51, 7 centavos, e estávamos ganhando, na verdade, 12 centavos com os outros 50% da posição. Ou seja, já não tínhamos mais risco algum nessa operação do Itaú. Tá? Deixamos ela desenvolver, uma operação muito bonita. A gente realizou mais 50% da posição aqui no 31,02, certo? Então mais uma bela realização que a gente fez aqui. Neste momento já ganhando aí 42 centavos. Tá? Então mais de 1% na posição, 1,2%, 1,3%. Então já bem tranquilo aí na posição do Itaú. No 31,02 a gente realizou mais 25%. E o restante a gente deixou para swing trade, alugamos o papel, ficamos vendidos e deixar o nosso stop aqui no 31,51. Não temos nenhum tipo de risco na operação. Difícil amanhã, só se o Itaú abrir subindo aí acima de 31,51. Mas mesmo assim a gente não vai perder dinheiro, uma vez que nós montamos uma posição aqui no 44, zeramos 50% aqui no 32 e mais 50% aqui no 02. Tá? Então mesmo que ela abra lá acima do 51, a gente ainda não vai perder dinheiro nessa operação. Então uma operação de swing muito tranquila, muito bem montada num day trade, ela está linda no diário e pode continuar desenvolvendo. Esperamos que continue desenvolvendo. Ficamos vendidos aí no diário, ficamos vendidos para swing trade para tentar aproveitar esse movimento do Itaú. Tá? Outra posição, perdão, que a gente montou no dia de hoje também, uma bela operação aí na Rossi. Então vocês podem observar, ela tinha a mínima do dia aqui em 9,92. As construtoras estavam muito bonitas para uma venda. Ela tinha um ponto interessante aqui na região dos 9,77. Então a gente já estava de olho nessa venda delas. Estavam cedendo forte ao longo do dia, um volume bastante consistente. E a gente fez a venda dela, deixa eu colocar de novo aqui nos 5 minutos, exatamente aqui neste ponto. Tá? Então o fundo anterior era aqui os 9,92 que vocês estão visualizando. A gente fez uma venda nela exatamente aqui neste candle. Tá? Então stop nosso aqui era 9,95, então um risco mínimo na posição, correndo aí 3 centavinhos de risco, vendendo 92, stop 95, e a posição realmente desenvolveu muito bem. Tá? Então nosso aluno Anderson estava nessa posição, parabéns aí ao Anderson. Ele zerou 50% aqui no 85 e deixou a operação continuar cedendo. Ela corrigiu um pouquinho, voltou a afundar, etc. E continuamos vendidos também para diário nessa posição. Tá? Ela fechou o dia, ela fechou o pregão aqui nos 9,56. Então, aqui neste ponto, se tivesse encerrado a posição aqui neste ponto, lá do 9,92 ao 9,56, dá um trade aí de 3,63%. Então, maravilhoso o trade. Parabéns, Anderson, aluno nosso do curso Day Trade VIP. Então, fico feliz, ficamos felizes, toda a equipe fica feliz em ver que você está colhendo os resultados do seu investimento aí, que você fez o curso com a gente, aprendeu, teve aulas particulares e agora está colhendo aí os resultados desse seu investimento que você fez quando começou a operar aqui com a gente. Tá? Então, com certeza, já pagou todo o seu curso, só essa operação aí já paga todo o seu curso e ainda, com certeza, sobra um troco para você. Né? Então, parabéns aí, que bom que você está colhendo os frutos do investimento que você fez. A gente fica muito feliz, parabéns e continue com essas operações aí, tá certo? Então, gente, estamos, como eu disse, voltando aqui para o Ibov, a gente ficou vendido porque o Ibovespa está muito bonito para possíveis quedas, tá? Para continuidade dessa tendência. Não sabemos se vai continuar ou não, a gente está sempre trabalhando com essa estratégia de swing, de vender no intraday, e depois, se dá certo, a gente mantém para diário, em função da alta volatilidade que a gente está enfrentando no mercado, tá certo? Se o Ibovespa continuar cedendo, ele está numa condição interessante,
pode vir testar essas mínimas do ano e a gente vai faturar e vai faturar alto nessas nossas vendas aí. Se por acaso o mercado não continuar caindo, se por acaso ele subir, a gente não vai perder nada, certo? Então, encerrando o call, gostaria de lembrar vocês a importância do gerenciamento de risco. Eu acho que a gente montou belíssimas posições no dia de hoje e conseguimos levar 2 delas para swing trade, tá? Então vamos fazer o aluguel, vamos ficar vendidos aí no diário, e eu acho que foram 2 belas posições que a gente montou. O importante, pessoal, o mercado ele não coloca você em nenhuma situação, seja ela boa ou ruim. É você mesmo que se coloca nessas condições. Então a gente sempre diz para os nossos alunos que vocês têm que aprender a se colocar numa situação favorável para vocês mesmos. Ou seja, uma situação onde, se der certo aquilo que você está buscando, você vai ganhar mais. Se der errado, você não vai perder nada. Então essa é a ideia. Então está aí 2 operações de swing trade montadas com toda a tranquilidade, utilizando uma técnica bastante simples, que a gente ensina vocês aí em todos os nossos cursos, que é essas operações de rompimento, gerenciamento de risco avançado, enfim. Estamos aí agora uma operação para diário, vamos torcer para que continue desenvolvendo, tá certo? Mas o que importa mesmo é não ter risco, porque se não desenvolver, se por acaso ela voltar a subir, a gente vai estopar a posição sem perder absolutamente nada. E é isso que faz a grande diferença, tá certo? Então, encerrando o call, convido todos para conhecer nosso curso BMF, que tem inscrições abertas lá no nosso site, vai acontecer dia 28 e dia 30, uma segunda e uma quarta-feira, aulas com o professor Rafael Bruxel. Acho que um curso fantástico, vai ensinar vocês a operar mini dólar, operar mini índice, café, boi gordo, soja, enfim, milho, commodities agrícolas, derivativos financeiros lá na BMF, a gente está operando já há algum tempo. Temos tido muito sucesso, temos conseguido muito sucesso na BMF e esperamos que vocês compartilhem também desse curso com a gente lá no dia 28 e 30. Participem também desse curso lá com a gente, tá certo? São todos nossos convidados. Inscrições lá no site, as inscrições são limitadas, as vagas são limitadas, então deem uma olhadinha lá. Um grande abraço a todos, um bom descanso e até amanhã às 10h30 em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.